Boa noite, a paz. Estão me ouvindo bem? A paz, estão me ouvindo bem? Vocês me ouvem? Pensei que ninguém estava ouvindo. Rapaz, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Rapaz, todos que estão entrando, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade. É muito bom estar aqui com vocês neste dia, para celebrar mais um dia na presença do Senhor, louvando, adorando, recebendo mais dele, da palavra dele, amém? Que bom que você está aqui neste dia. Vamos adorar o Senhor, amém? Pai, eu te rendo graças por esse dia, Senhor. Eu te rendo graças, Deus, por essa oportunidade que o Senhor está me dando, Deus, de levar o teu povo para te adorar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que cada um desses que estão entrando, que já está na sala, Pai, nessa live, possa estar, Senhor, te adorando também no mesmo espírito, Pai, na mesma visão. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, como aroma suave às tuas narinas, Pai, no nome de Jesus. Esteja conosco, que a tua presença, sinta-se à vontade onde cada um está, Pai. Nos leva, Senhor, a cada um a te adorar, a se quebrantar diante da tua presença, Deus. Porque adorar vai muito além do que da música, vai muito além, Deus, de letra de música, de notas, mas vai de que cada um está no seu coração para se quebrantar diante da tua presença, amém? Pai, continua conosco, nos direciona, Deus, neste dia, nesse culto. Fica conosco, no nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor, amém? Os irmãos possam me ajudar. Essa semana foi abençoada. Estou melhorando de uma gripe. E que os irmãos possam me ajudar aí, de onde vocês estão, para louvar o Senhor. Amém? Digno é o Cordeiro
Jesus, não me força, eu vou nego divindade misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que Ele há de vir. Tua guiação eu canto
desce aí, Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre nós. Sinta-se à vontade, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Uma criação eu canto louvores ao redizes, tudo para mim e eu te adorarei. Amém, aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor, amém? Ah, Espírito Santo.
recebe a minha adoração, essência do meu viver. Jesus, 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 esse nome é poder, esse nome quebra as correntes, as cadeias. Oh, esse nome liberta os cativos. Através desse nome que eu estou aqui, pois Cristo vive em mim. Através de Jesus eu estou aqui. A te obedecer, Pai, a te obedecer, Pai. Como é bom te adorar, Jesus. Como é bom se prostrar diante da tua presença. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Eu me prostro diante de ti. Eu me humilho diante de ti, Jesus. Jesus, minha vida pertence a ti, Jesus. Tudo que sou, tudo que tenho é teu, Jesus. Tudo que sou, tudo que tenho é teu, Jesus. É teu, Jesus. Visita cada uma dessas pessoas que está aqui, Jesus. Manifesta-se, manifesta-se em cada lar, na vida de cada um, Jesus. Oh, que cada um possa lembrar do sacrifício que tu fizeste. Eu fui comprada por um alto preço. Eu fui comprada por um alto preço. Por isso eu estou aqui, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Amém. Eu convido a pessoa que vai ministrar a mandar um convite aqui para participar da live. Amém.
ministrar, se possível, manda o convite. A paz, amados. Amém? Louvor abençoado, né? Rutinha aí. Glória a Deus pela vida de Rutinha. E por todos aqueles que têm o dom do louvor. Amém? Eu vou estar trazendo a palavra hoje. E antes de começar a palavra, eu quero dar um recado aqui. Amém? Um recado para a igreja. Hoje à tarde, eu me comuniquei com o pastor por telefone. Porque eu tive um probleminha aqui em casa e eu precisava falar com ele, até porque eu estaria trazendo a mensagem hoje à noite. E durante a nossa conversa, ele me falou que ele estava muito, muito preocupado com a mãe dele, né, Dona Alice, que todos nós conhecemos. Ele estava muito preocupado com a mãe porque a mãe morava só e ela podia chegar a acontecer algo com ela e ela via falecer. E ninguém ficar sabendo por alguns dias, como ela morava só, né? Ele comentando com isso comigo sobre isso, né? E ele disse que estava preocupado porque essa moradia dela sozinha, né? No caso, se chegasse a vir acontecer algo com a mãe dele, só iria saber depois de alguns dias a notícia. Isso eu conversei com ele mais ou menos, eram 4 horas, 4 e pouco. E 2 horas depois ele me ligou. Eu recebi um telefonema dele. Ele me ligou contando as mesmas palavras que ele havia falado para mim. As mesmas palavras, amados, sem tirar uma vírgula nem acrescentar. Ele me ligou dizendo que a mãe dele havia falecido. Ele tinha recebido a notícia que a mãe dele havia falecido. Isso 4 horas, a 2 horas, 2 horas depois que eu conversei com ele me retorna contando que a mãe havia falecido. Certo, amados? Então, onde eu quero chegar com isso? Deus fala com a gente. Deus, naquele exato momento, exatamente naquele momento que ele estava comentando sobre a mãe, Deus estava falando com ele, porque foram as mesmas palavras que ele falou comigo, ele confirmou, dizendo como tinha acontecido o falecimento dela, né? Amém, amados? Maiores detalhes a gente vai saber depois. Eu só estou querendo chegar a uma conclusão, que Deus fala com a gente sim. Amém? E nós vamos estar orando pela família, né? Vamos estar orando principalmente pela vida dele, né? Pela vida do nosso pastor. Porque isso, amados, serve para edificar a minha vida e serve para edificar a sua vida também. Amém? Nós temos um Deus que ele revela. E ele falou com o pastor exatamente como seria o falecimento. Que ela morava só, e que podia acontecer algo que ela falecesse, como eu já falei aqui, e que ele tinha receio de que somente alguns dias depois recebesse a notícia. E foi como aconteceu. Amém? Vamos estar orando por todos, não é? Para que Deus venha, o Espírito Santo venha fortalecer a família, porque a oração agora são pelos que ficam. Amém? E a palavra de hoje, eu
Vou falar sobre boa consciência, conservar a boa consciência. Amados, nós temos um Deus maravilhoso que Ele trabalha de maneira extraordinária na nossa vida. Na minha caminhada com Deus, na sua caminhada com Deus como cristão, você tem uma segurança de 100% com Ele nessa caminhada, nessa trajetória. Amém? É uma caminhada segura, é uma caminhada garantida com o meu Pai. Porque a segurança é 100%, a segurança total com Ele. Nessa trajetória nossa, da nossa vida, nós estamos seguros com o Senhor. Amém? E a Bíblia fala que Paulo, ele entendia isso aí. E ele, em um determinado momento da vida dele, né, nós temos uma trajetória com Deus, começo, meio e fim. Em um determinado momento, ele despertou em Timóteo sobre essa boa consciência. Amém? Então, nós vamos falar sobre isso, certo? E agora nós vamos orar, agradecer ao Senhor, vamos entregar o culto ao Senhor, certo? E depois eu vou dar continuidade com a palavra. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela palavra. No nome de Jesus, Deus, que as mentes, a minha mente e a mente dos meus irmãos estejam cativas à obediência de Cristo Jesus. No nome de Jesus, Deus, toda distração, todo tipo de incômodo que alguém venha estar sentindo, no nome de Jesus, nesse exato momento, seja sanado, seja paralisado, na autoridade que há no nome de Jesus. No nome de Jesus, que as nossas vidas estejam centradas no Senhor. Não só nesse momento, mas todos os momentos da nossa vida. Eu sou grata a Deus por tudo que o Senhor fez, faz e fará. Com toda a sua igreja, com todos aqueles que pertencem ao Senhor. Obrigada, Senhor, pela palavra. Nesse exato momento eu entrego todo o meu ser a Ti. Como Rutinha louvou aí, exaltando, engrandecendo o Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo, fique conosco. Eu preciso do Teu Espírito para ministrar. Eu preciso da sua presença para ministrar. Eu preciso de tudo que vem do Senhor para ministrar. Eu não sei nada, Deus, mas o Senhor me conduz, me dá sabedoria para que eu possa estar trazendo a tua palavra. E eu te agradeço, sou muito grata, Senhor, por esse carinho, por esse cuidado. Obrigada, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém, amados? Então, amados, eu vou falar sobre trabalhar a boa consciência. E como eu estava falando na nossa caminhada com Deus, na nossa trajetória com o Senhor, nós passamos por vários processos, né? Toda vez que eu falo em processo, eu lembro de Moniquinha, porque Moniquinha, ela bate muito nessa tecla, processo. Isso ficou na minha mente até hoje. Então, amados, nós temos uma trajetória com Deus. Durante essa trajetória, nós passamos por vários processos, né, com Deus. Então, Paulo, ele despertou em Timóteo a ser sensato na sua caminhada. Nesse trajeto de Timóteo com Deus, né, Paulo pontuou duas coisas importantes, que está lá em 1 Timóteo 1,19. Vamos ver, né? Paulo destacou duas coisas importantes que serviriam para Timóteo. Ele alertou Timóteo para isso. Ele, muito amigo de Timóteo, né? E ele, poxa, eu vou despertar isso no meu amigo. Ele ser sensato na caminhada com o Senhor. Assim como Paulo também entendia que ele deveria ser e era. Amém? Então diz assim, amados, em 1 Timóteo 1,19, diz assim: mantendo a fé e a boa consciência, alguns rejeitaram. E por isso afundaram na fé. Então, o que é que esse versículo mostra para a gente, amados? De tudo que Paulo poderia ter usado para descrever a diferença entre aqueles que permaneceram no caminho, na trajetória, e aqueles que permaneceram. A diferença entre aqueles que permaneceram no caminho e a diferença entre aqueles que afundaram na fé. Houve uma diferença entre um e outro.
E para essa descrição, Paulo, ele escolheu duas coisas, duas ferramentas. Ele escolheu a fé e a boa consciência. Essas duas ferramentas que Paulo ensinou a Timóteo, despertou em Timóteo, alertou nele, que era para o bem dele mesmo, isso também acontece com a gente. Amém? É para acontecer com a gente também. Não foi só lá com as pessoas que na época estavam na terra, viviam na terra e passaram por essa experiência com Deus. Não, isso serve para a gente também. Essas duas ferramentas que Paulo usou para chacoalhar Timóteo, elas vão servir para mim e para você também, que é mantendo a fé e conservando, preservando a boa consciência. E essas duas ferramentas, elas vão nos ajudar também a chegar aonde a gente precisa chegar com Deus. Como eu falei, nós temos uma trajetória, nós temos um início, meio e fim, nós vamos chegar até o final com o Senhor. Amém? Então, nós temos um caminho a percorrer, nós vamos chegar até o fim. E se alegre, amados, porque a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Está lá em Eclesiastes 7:8, diz que o fim das coisas é melhor do que quando elas começaram. Porque no fim se cumpre toda a promessa. No fim, o que Deus escreveu para mim e para você vai acontecer. Amém? Então, vamos estar confiantes naquilo que o Senhor tem para nós. Porque Deus é bom. Deus, ele é perfeito. E nós, amados, nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos. Por quê? Deus leva as coisas a sério. E nós precisamos levar as coisas a sério também. A gente não leva a sério o trabalho, a gente não leva a sério casamento, a gente não leva a sério família, criação de filhos, finanças, a gente tem todo um cuidado de só comprar o que pode para não ultrapassar aquilo que se ganha, ter o bom senso, a boa consciência de saber fazer as coisas corretamente. Então, com Deus também não é diferente. A gente precisa levar Deus a sério e não estar brincando. E manter a fé durante a nossa caminhada cristã e conservar a boa consciência tem que ser desde o início, de onde a gente começou ao aceitar Jesus, até o finzinho da nossa caminhada com Jesus, até o fim. É um processo a seguir. É um caminho a percorrer, amém? Para a gente assimilar melhor isso aí, um exemplo simples, é um mapa. Usar um mapa, eu e você usar um mapa para uma viagem que a gente vá fazer de carro. Usar um mapa como um guia. A ferramenta é o mapa, amém? Então, não tem nenhuma utilidade para mim eu e você consultar um mapa para uma viagem que você vai fazer depois que você chegou no seu destino. Não tem serventia nenhuma. Agora, eu tenho garantia para chegar onde eu quero chegar, no destino que eu quero chegar, usando esse mapa como uma ferramenta para me conduzir segura até esse local. Amém? Então, eu tenho segurança, essa ferramenta, o mapa me dá essa segurança. Eu olhando para ele, usando ele nessa viagem, eu vou chegar segura no meu destino, no local que eu quero chegar. Amém? E mesmo assim é nossa vida com Deus. Não tem utilidade nenhuma durante essa nossa trajetória com Deus, eu usar isso aqui lá no final. Não, eu tenho que usar de onde começou, do início das coisas, meio e fim. Se eu usar isso aqui, a Bíblia, que é a mente de Deus, o que está no coração de Deus aqui, se eu usar isso aqui no final da minha vida, não vai ter serventia nenhuma, porque eu passei todo o trajeto da minha vida fazendo as coisas erradas, amém? Indo para lugares errados, e isso não agrada a Deus, amém? Porque só existe um único e vivo caminho a percorrer. Esse caminho tem nome, se chama Jesus. Só existe esse caminho aí. Não há outro caminho, só esse. Então, essas duas ferramentas que Paulo usou para percorrer esse caminho vão nos ajudar também, como ele incentivou a Timóteo, como ele encorajou a Timóteo a ser sensato na caminhada cristã.
E se eu e você obedecer direitinho aquilo que Deus tem para mim, se obedecer direitinho às leis do reino, o que Deus planejou para mim e para você, vai acontecer sim. Não adianta o diabo querendo ou não, vai acontecer sim. Amém? Mas precisa de uma obediência, de uma submissão para que isso aconteça. E, amados, uma coisa importante é que por essa trajetória certinha, diante das coisas de Deus, diante da vontade de Deus, diante do que está no coração de Deus na minha, na sua vida, essa trajetória que a gente passa com Deus, a gente precisa prestar bastante atenção, porque a gente não pode viver da maneira que a gente quer viver. A gente não pode viver para agradar a si mesma. Não, a gente não pode viver para agradar a si mesma. Porque isso vai gerar lá na frente futuros problemas nessa trajetória cristã. Amém? Deus ajudou os filipenses a aprender e a pensar nos outros também. A nossa trajetória inclui manter a fé, a minha regra de fé é a Bíblia, amém? Trabalhar a boa consciência, conservar a consciência limpa diante de Deus, diante das pessoas, e pensar no outro também. Não podemos descartar o outro, amém? Então, a gente, mantendo essas duas coisas, a gente vai aprender também a pensar no outro. E Deus ajudou os filipenses a aprenderem a pensar nos outros, porque tudo na nossa vida é um aprendizado, tá? Olhe, o casamento é um aprendizado, filhos é um aprendizado, igreja é um aprendizado, ser discipulada é um aprendizado, tomar conta das finanças é um aprendizado, amém? Tudo na nossa vida é um aprendizado. Nada é por um acaso, nada é ao léu, não. Existe de tudo que acontece com a gente, é um aprendizado na nossa vida. A gente tem que levar por esse lado aí, tá? Então, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, tá lá em Filipenses 2, 3 e 4. Vamos abrir? Filipenses 2, 3 e 4. Ele diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Veja, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, já fomos ministrados sobre ser humilde, tá recente isso aí, né? Humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Essa palavrinha aí, humildemente, é uma atitude que leva à unidade cristã. Amém? É muito importante essa palavra, humildemente. Então, aqui Paulo falou em Filipenses, o que ele falou aqui me ajuda e ajuda você também a planear como valorizar as pessoas. Isso faz parte do processo que nós passamos com Deus. Valorizar as pessoas. Manter a fé baseado na Bíblia, nossa regra de fé é a Bíblia, manter a fé. Trabalhar a boa consciência, consciência limpa diante de Deus, diante dos homens, e pensar no outro. Essas ferramentas a gente precisa colocar em prática, amém? Não só essa, muitas outras. Tudo que a gente ouve de ministração é para se colocar em prática. Hoje que eu estou falando sobre isso específico, tá? Então, amados, isso aí, como valorizar, planear como valorizar as pessoas, vai ajudar a mim e a você a enxergar o outro, a valorizar o outro. Isso faz parte da nossa trajetória com o Senhor, da nossa trajetória cristã. E a pergunta que não quer calar, ninguém precisa se manifestar, claro, mas a pergunta é: pergunte para você mesmo o que nos dias. Pergunte para você mesmo todos os dias quando você levanta, qual gesto que você fez de bondade para alguém? Qual gesto de bondade fizemos hoje, no dia de hoje, domingo?
Qual gesto de bondade fizemos ontem? Amanhã ainda não sabemos, porque o dia ainda vai acontecer. Mas vamos colocar na balança aí o que fizemos no nosso dia para ajudar o outro, para um gesto de bondade com o outro, com o próximo. E a Bíblia diz, amados, que Jesus, quando ele andou na terra, ele teve muita compaixão das pessoas, muita. Ele foi solidário, ele foi solícito todo o tempo. Jesus não abriu mão daquilo que estava no coração de Deus. Amém? Jesus praticou tudo que estava no coração do Pai aqui na terra enquanto ele viveu. Amém? E aprender a trabalhar a boa consciência é saber que a gente precisa de Deus, eu preciso de Deus, você precisa de Deus e pessoas precisam de pessoas. Amém? Pessoas precisam de pessoas. Então, amados, é aquele telefonema, precisa dar, é uma visita que você precisa fazer, é aquela oferta que você precisa colocar a mão no bolso para você abençoar alguém. Tem coisas, amados, que não se pode esperar. Tem coisas que não se espera. Nós vivemos uma geração privilegiada, onde nós podemos orar, nós podemos adorar, nós podemos exaltar o Senhor, nós podemos engrandecer Deus, nós podemos ler a palavra, nós podemos entender a palavra, amém? Porque o Espírito Santo, Deus, ele dá sabedoria a gente, sim. Dá a todos que pedem, amém? Então, é fazer enquanto há tempo. Enquanto a gente está aqui nessa terra, enquanto há tempo. Porque tem lugares aí que nós não podemos, não se pode nem ler a Bíblia. Nós não podemos não, porque eu não estou lá. Mas tem lugares aí que não se pode nem ler a Bíblia, escondido, dentro de túneis. E nós, aqui no Brasil, em outros locais também, nós somos privilegiados, porque nós podemos ler a Bíblia livremente. Não somos impedidos de ler a Bíblia, nem de praticar, nem de adorar, nem de exaltar. Não. Então, nós somos uma geração privilegiada, sim. Amém? Sabe por quê, amados? Porque nós somos alvo dos projetos de Deus. Você é alvo dos projetos de Deus. É sim. E mantendo a fé e trabalhando a boa consciência, nós vamos permanecer firmes dentro dos processos que passamos com Deus. Amém? Isso vai nos ajudar a nos manter firmes dentro da nossa trajetória com o Senhor. Porque uma coisa é certa, quando eu me envolvo com Deus, quando você se envolve com Deus, eu vivo bem comigo mesma. Você vive bem com si mesma. Amém? Porque a gente se envolve com Deus. A gente trabalha, tudo que está no coração do Senhor vem à tona assim para a gente. É uma coisa assim que eu não tenho nem palavras para explicar. Mas quanto mais eu me envolvo com Deus, mais eu vivo bem comigo mesma. Amém? E isso vai ajudar a gente a dar suporte a um irmão, dar suporte a outra pessoa. Quando a gente se envolve com Deus e a gente está bem consigo mesma, a gente pode dar suporte a outra pessoa, sim. Amém? E a Bíblia diz que Paulo, ele já era cristão. Lá em Atos 24:16, você pode abrir. Diz assim, veja, Paulo diz assim: procuro sempre, Atos 24:16. Ele já era cristão quando ele falou isso. Procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus, diante dos homens. Paulo não falou, eu procuro uma vez por semana conservar a minha consciência limpa diante de Deus, diante dos homens. Ou eu procuro uma vez por mês conservar minha consciência limpa diante de Deus, diante dos homens. Não, ele falou, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus, diante dos homens. São todos os dias conservar minha consciência limpa. Todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Amém? Glória a Deus por isso. Paulo, ele entendia o valor de uma consciência limpa. Ele entendia. E ele sabia que era necessário empenho, esforço, interesse pelas coisas de Deus para mantê-la limpa, manter a consciência limpa. Aleluia! E tudo que fazemos
Tudo que nós fazemos, nós iremos prestar contas. Amém? Vamos prestar conta, sim. Eu vou prestar conta com Deus do meu casamento, eu vou prestar conta com Deus da criação dos meus filhos, eu vou prestar conta com Deus das coisas que eu fiz aqui na terra, dos frutos que eu gerei, eu vou prestar conta com Deus dos meus relacionamentos, eu vou prestar conta da minha vida com Deus. Tudo nós vamos prestar conta. Amém? Por isso é importante manter a fé e conservar a consciência limpa diante de Deus, diante dos homens e ajudar ao próximo. Amém? Então, amados, Paulo fez isso durante a trajetória dele. Quando Paulo, lá em Atos 23:1, quando Paulo foi levado ao Sinédrio, Sinédrio era uma espécie de tribunal dos antigos judeus, onde, lá na cidade de Jerusalém, era esse tribunal, onde era composto de sacerdotes, anciãos e escribas. E esse local julgava os assuntos daquela época, os assuntos criminais e administrativos daquela época. E Paulo, quando foi levado a esse local para prestar conta das suas atitudes, quando ele levantou os olhos para o sacerdote, que ele foi prestar conta nesse sinédrio, né? Paulo, ele usou a palavra boa consciência. Olha, vamos ler, está lá em Atos 23:1. Atos, você pode abrir aí, 23:1. Diz assim: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus, com toda a consciência, até o dia de hoje. Porque ele não podia falar do amanhã, que amanhã ele ainda iria viver. Mas ele disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus, com toda boa consciência, até o dia de hoje. Então, quando ele foi levado a esse sinédrio, esse tribunal, para explicar suas ações, ele usou a palavra boa consciência. Paulo uniu a palavra boa consciência ao cumprir seu dever para com Deus. Ele foi bem claro. Cumprir a boa consciência, ele uniu a palavra cumprir seu dever com Deus. Ele prestou conta. Amém? Porque fazer as coisas mal feitas ou incompletas para Deus, amados, me deixa com a minha consciência desconfortável, me acusando o tempo todo. Toda vez que acontece isso comigo, não é só comigo. Amém? Sei que também com muita gente, a gente fica com a consciência acusando o tempo todo quando a gente faz as coisas mal feitas. A gente, poxa, eu podia ter feito melhor. Oh Deus, da próxima vez eu não quero fazer assim, me perdoe, eu não vou fazer mais. Agora, quando eu fico bem satisfeita quando eu faço as coisas bem feitas para o meu Deus. Eu fico com a minha consciência limpa, eu conservo a minha consciência limpa diante de Deus, diante dos homens. Amém? Isso é muito importante para a nossa caminhada cristã, assim como Paulo fala em Atos 24:16, é com a gente também. Manter limpa, transparente a nossa consciência. E trabalhar a boa consciência colabora para eu crescer em maturidade, para você crescer em maturidade. E nos ajuda também a construir coisas boas na nossa trajetória com Deus. Amém? Assim como foi com Abigail. Abigail construiu coisas boas, construiu coisas de valor na vida dela. No Antigo Testamento, nós vamos ler agora, tem uma bela história de como cuidar bem da boa consciência, como zelar bem, manter bem a boa consciência. Abigail não só tinha uma consciência limpa, transparente, como trabalhou em Davi também uma consciência limpa. Vamos ler? Vamos ler. Está lá em 1 Samuel 25, versículo 32 ao 35, por causa do tempo. Depois você leia todo o versículo 35, o capítulo 35 todo, amém? Nós agora vamos ler só 1 Samuel 25, capítulo 25, do versículo 32 ao 35. Eu vou ler aqui. Diz assim: Veja a importância de usar a boa consciência, usar a consciência limpa e trabalhar na outra pessoa a consciência limpa também. Diz assim, o 32, 25,
32 diz assim: Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso, veja, pelo seu bom senso, e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. O 34. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal, que era marido de Abigail, do sexo masculino pertencente a Nabal, teria sido deixado vivo ao romper do dia. O 35. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: Vá para sua casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Veja, isso aqui eu fico assim, sem palavras. Veja, Abigail, com seu bom senso, né? Abigail, ela prestou atenção que Davi, ela percebeu, detectou que Davi estava prestes a cometer uma loucura, algo que não ia agradar a Deus, e que ele também ia se prejudicar, ia se arrepender depois amargamente do acontecido. O marido de Abigail, Nabal, havia recusado ajudar Davi em alimentos. Davi queria que Nabal ajudasse a ele dando alimentos aos seus homens, para que os homens se alimentassem, porque ele era um homem muito rico. Nabal era um homem riquíssimo. Você lê o capítulo 25 de 1 Samuel todo, que você vai entender. Amém? Então, Nabal era um homem riquíssimo. E Davi achava que Nabal ia fornecer alimento para esses homens. E Davi estava decidido a matar Nabal e todos os homens de Nabal. E ele reuniu todo o seu exército, Davi, como a Bíblia fala, e seguiu para se vingar de Nabal, para tirar a vida dele. Simplesmente porque Nabal havia recusado a fazer o que ele queria, recusado a ajudar, e ele, por sua vez, não gostou, né, se inflamou, não gostou e queria fazer a coisa errada. Foi quando Abigail entrou em cena. A Bíblia diz que ela, descendo a montanha, ela parou Davi no meio do caminho e fez um apelo eficiente. Ela apelou. Um apelo eficiente. Abigail temia Deus e ela trabalhou em Davi a boa consciência. E como nós vimos no capítulo 35, Davi mandou que funcionou. Davi mandou que ela fosse para casa e que ele não ia fazer aquilo que ele iria fazer mais. Amém, amados? Por causa da intervenção de Abigail em entrar em cena para ajudar a Davi, ela evitou uma tragédia. E, como nós vimos, deu tudo certo, funcionou. Ela foi para casa, ele não fez mais a loucura que ele ia fazer. Abigail era uma mulher de Deus, ela era sensata, ela foi sensata, ela fez uma boa ação. Isso aí com certeza agradou o coração de Deus, amados. E isso é para acontecer com a gente também. Quantas mulheres chamadas Abigail nós temos no nosso meio cristão? Quantas? Amém? Então, com o exemplo dessa mulher, nós vemos como é importante cuidar do outro. Como é bom, como tem eficácia trabalhar a boa consciência em si mesma e no outro também. E nós vemos agora aqui um exemplo oposto. Veja, aqui agora é o oposto. O que não aconteceu com a multidão egoísta lá de Mateus 20 e 31. Você não precisa abrir por causa do tempo. Mateus 20, versículo 31, fala de algo que foi o oposto do que aconteceu com Abigail. Fala de uma multidão da cidade de Jericó, uma multidão egoísta. A Bíblia diz que Jesus saía de Jericó quando 2 homens cegos gritavam à beira da estrada. Eles gritavam: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aquela multidão repreendeu na mesma hora os 2 cegos, mandando que eles 2 calassem, que eles ficassem quietos, que eles calassem a boca. Porque a multidão
era egoísta. A multidão só pensava nela mesma. Pouco importava 2 cegos gritando para serem curados. Não importava para ela, para a multidão isso aí. Que eles gritassem, que eles berrassem pela cura. Não. Elas não queriam ser incomodadas. Aquelas pessoas, elas não queriam ser incomodadas. O egoísmo. Então, pouco importava para elas, para aquelas pessoas, a aflição daqueles 2 cegos. Jesus teve compaixão daquelas 2 pessoas. Jesus parou a caminhada e curou aqueles 2 homens. Curou aquelas 2 pessoas que não enxergavam. A multidão, querendo ou não, Jesus parou e curou. E a gente, amados, a gente tem compaixão com as pessoas? A gente se importa com as pessoas? Quando eu falo com as pessoas, não é só as pessoas da igreja, não. De um modo em geral, no meio cristão. A gente se importa com as pessoas, a gente tem compaixão das pessoas. Nós somos solícitos com elas. Cada um responda para si mesmo. Amém? Nós prestamos atenção ao irmão, porque, amados, a compaixão, ela resulta numa consciência limpa. Amém? A compaixão resulta numa boa ação. E quando eu conservo a minha consciência limpa, eu estou alinhada com Deus. Quando você conserva a sua consciência limpa, pode ter certeza, você está alinhada com Deus. Isso é fato. Porque, amados, o pior cego não é aquele que já nasceu cego. Agora, o pior cego é aquele que nasce enxergando e em um determinado momento da vida dele, ele fica cego. Ele não enxerga. Esse é o pior cego. Certo? Jesus, ele trouxe alívio para aqueles 2 homens simples que só queriam ser curados. Jesus curou os 2. Jesus deu atenção àquelas 2 pessoas. Aliviou o sofrimento de não poder enxergar. Jesus, ele, meu Deus, exalava a virtude dele. Ele tinha compaixão das pessoas, ele ajudava as pessoas, ele trabalhava nas pessoas de maneira sensacional, fenomenal. É sem explicação. Muito sábio, com parábolas e tantas outras coisas que nós vemos na Bíblia. Então, Jesus teve muita compaixão das pessoas, sim. E nós somos semelhantes a ele, então nós também temos que ter compaixão das pessoas. Beleza? E então, amados, na nossa trajetória cristã, ajudar o necessitado é pensar além de si mesmo. Porque quando eu considero o meu irmão, quando eu considero uma pessoa, quando eu considero o outro, nos tornamos parecidos, semelhantes com Jesus. Amém? E trabalhar a boa consciência faz o cristão amadurecer dentro dos processos que passamos com Deus. Eu botei aqui só 4 exemplozinhos simples. Esses 4 exemplos aqui do que eu tenho que fazer, que está no coração de Deus, é uma gota d'água no oceano. E nós sabemos que nós temos muita água, tem mais água do que terra. Então, esses exemplos aqui que eu vou citar agora, eles são simplesmente uma gotinha d'água no oceano. Tem muito mais para a gente fazer. A Bíblia diz assim: quando você der esmola, não anuncie o que você deu com trombetas. Não anuncie isso que você fez com trombetas. Jesus diz: amem seus inimigos. Abençoem os que te perseguem. Exemplos do dia a dia, do nosso cotidiano. Ele diz: se o seu amigo tiver fome, dê-lhe o que comer. E tantas outras coisas mais que nós temos que fazer para agradar o coração de Deus e ajudar as pessoas. Amém? Isso é servir. Isso é ajudar as pessoas sem se aproveitar delas. Sem se aproveitar.
Porque os olhos de Deus estão fitos sobre toda a terra. Toda a terra. Tudo que eu faço, Deus vê. Tudo que você faz, Deus vê. E nós iremos prestar contas, como eu já falei lá no início. Não adianta se esconder. Tudo que você faz, você vai prestar conta. Tudo que você faz tem consequência, boa ou ruim. Então, vamos ficar atentos, amém? Porque nós vamos prestar contas, porque Deus está vendo tudo. E começando pelas pequenas coisas, desde o início delas até o fim. As 3 etapas que nós passamos: começo, meio e fim. Desde o início das coisas. Considere a vida de Davi desde criança. Lá, não vou ler agora por causa do tempo, mas em 1 Samuel, capítulo 16, lê ele todo que você vai entender. Davi, ainda criança, ele tocava instrumento, a harpa musical. Ele tocava instrumento musical, que era a sua harpa. E ele tocava. Ele ainda criança, era chamado por Saul. Quando Saul estava angustiado, quando Saul estava triste, mandava chamar Davi, ainda criança, para Davi tocar a sua harpa. Aquilo acalmava Davi. Desculpe, acalmava Saul. Saul ficava calmo por causa da música. E quantas crianças nos dias de hoje tocam também? Quantas crianças têm o dom de tocar, de louvar, de tocar instrumentos? É um cuidado de Deus desde criança, desde o início. Amém? O Davi da Bíblia também fala que ele cuidava de ovelhas, assim como muitas crianças hoje cuidam de animais de estimação em casa. Muitas crianças têm animais de estimação, animais até que servem como terapia para essas crianças. Amém? Então, era Deus cuidando de Davi desde o início da vida de Davi, desde as pequenas coisas até o fim da vida de Davi, durante os processos de Davi, durante os processos que Davi passou, processos bons, processos ruins. Deus sempre acompanhando Davi com seus incontáveis cuidados com a vida de Davi, durante os processos da vida dele. E assim é com a gente também. É da mesma forma. Deus, com seus incontáveis cuidados, cuidando da gente. Amém? Portanto, amados, eu tenho bons motivos para trabalhar a boa consciência, manter a minha consciência limpa. Eu tenho bons motivos para manter a minha fé baseada na palavra. Amém? Porque exercer a boa consciência vai me conduzir, vai conduzir você a receber instruções de Deus. Você vai estar aberta para isso aí. E uma coisa é certa, aos que te desejam o mal, desejem o bem. Porque cada um só oferece o que tem. Essa frase, cada um só oferece o que tem, ela é verdade. Por quê? Mesmo assim, existem pessoas que elas não receberam amor nem carinho de pais, de mães, de amigos, de parentes. Elas não receberam carinho durante o decorrer da sua vida. Mas elas são capazes de dar carinho e amar também. Elas são capazes de doar carinho e doar amor. Amém? Porque a gente precisa lembrar, amados, que Deus é a fonte de tudo. E dessa fonte, Deus é a fonte de tudo, e dessa fonte emana tudo de bom. Tudo de bom vem dessa fonte. E a partir do momento que eu entro em contato com essa fonte, eu e você, nós somos capazes de oferecer ao outro, ao nosso próximo, o que ele precisa. Então, mesmo sem ter recebido carinho e amor dos pais, de familiares, de amigos, de parentes, mesmo assim, essa pessoa, eu posso aprender com Deus como amar e como distribuir esse amor para as pessoas. Eu posso sim. Amém? E você pode sim também. Distribuir amor, tá? Mesmo sem ter recebido nada de ninguém, eu posso fazer isso. E dando continuidade aqui, durante os nossos processos, se
você for falar da vida de alguém, se eu for falar da vida de alguém, fale da vida de Cristo. Essa vida é importante falar. Nós não só podemos falar, mas nós devemos falar. Fale de Cristo, fale de Jesus. Durante a nossa trajetória, põe em prática o que está no coração de Deus. É fazer o bem. Se você sabe fazer o bem e não faz, você está em pecado. Eu também estou em pecado. Se eu sei fazer o bem e eu não faço, eu estou em pecado. Guarde bem essa frase aí guardadinha. Amém? Se você sabe fazer o bem, faça. Se eu sei fazer o bem, faço. Porque se eu não fizer, se você não fizer, estamos em pecado. A Bíblia relata também de 2 homens da Bíblia que receberam instruções de Jesus, Tiago e João. Eles receberam coordenadas de Jesus. Não vou abrir por causa do tempo, mas está lá em Marcos, capítulo 10, do 42 ao 45. Marcos 10, capítulo 10, versículos 42 ao 45. Fala que Jesus fez Tiago e João entenderem que posições de prestígio e poder eles não teriam. Nananina não. Prestígio e poder eles não teriam. Agora, Jesus disse, não será assim com vocês. Falou para Tiago e João que eles não teriam prestígio nem poder, e não seria assim com eles. Agora, Jesus disse que, com isso, Jesus falando isso para eles dois, Jesus já derruba os valores do mundo. Prestígio e poder, essa frase aí, que Jesus falou para Tiago e João, ele já derruba os valores do mundo. Então, Jesus falou para eles dois, agora, meus discípulos, os que me seguem, os que são cristãos, Tiago, João, Ana Maria, Messia, Luciene, Ruth, Mônica, todos que são meus discípulos, se caracteriza pelo serviço humilde e amoroso de vocês. A vida de um discípulo, Jesus quis dizer para eles dois que a vida de um discípulo, quem aí é discípulo? Eu sou. Você também é. A vida de um discípulo se caracteriza pelo serviço humilde e amoroso de vocês. Não só de Tiago e João, como nosso também. Amém? Jesus mostrou que mais do que poder e prestígio, são as nossas atitudes alinhadas com Deus. Então, a gente não queira prestígio, galardão, nós não teremos. Nós teremos serviço simples, serviço humilde e amoroso. Aleluia. Estou já encerrando, amém? Falta pouquinho. Então, amados, quando eu conservo a consciência limpa, quando você conserva a sua consciência limpa diante de Deus, diante dos homens, as nossas atitudes, elas vão alegrar a Deus, sim. Preservar a boa consciência me diz que tudo que eu preciso ser e tudo que eu preciso fazer não está em WhatsApp, não está em Facebook, não está em Instagram, não está no YouTube, não está em podcast, não está em nada disso aí. Agora, o que eu preciso ser, o que você precisa ser e o que você precisa fazer, e eu também, está na Bíblia. Está aqui. Tudo que a gente precisa ser e fazer está aqui. Então, amados, vamos dar valor a isso aqui. Amém? Porque todas as coisas foram feitas por Deus e sem Ele, sem Deus, nada do que foi feito se fez. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é poderoso, sim. Ele não apenas criou todas as coisas, mas ele governa todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Amém? Aleluia! E por isso, amados, se alegrem em manter a consciência limpa. Quando eu digo alegrar, não é estar dando risada, não. Amém? Quando eu digo se alegrar, se alegre interiormente em manter a sua consciência limpa diante de Deus, diante dos homens.
Amém? Porque Jesus, em tempo nenhum, ele desonrou sua consciência. Você pode procurar na Bíblia porque você não vai achar. Em momento nenhum ele desonrou sua consciência. O diabo, que é o pai da mentira, o diabo que é mentiroso, ele ofereceu a Jesus os reinos, os dois reinos. Mas Jesus elegeu foi a cruz, porque foi lá na cruz que ele nos redimiu. Foi lá na cruz que ele nos comprou por um preço alto, por um alto preço. Amém, amados? Aleluia! Portanto, amados, conserve a boa consciência, limpa, transparente. E na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, se alguém falar mal de você, fale bem dela. Amém? Se alguém amaldiçoar você, abençoe essa pessoa, ore por ela, entregue ela ao Senhor. Se você algum dia machucou alguém, se você feriu alguém, reconheça o erro, peça perdão a Deus e se retrate com essa pessoa. Em nome de Jesus. Se alguém fizer o mal a você, não revide com a mesma moeda, não dê o troco da mesma moeda, não faça a mesma coisa. Em nome de Jesus. Porque esse não é o nosso papel. Esse não é o meu papel, não é o seu papel. Não revide. Como cristão, você não pode fazer isso. Deus nunca vai desamparar você. Nunca, nunca. Porque Ele te ama. Você pode passar o que passar, mas Ele sempre vai te sustentar. Ele vai te conduzir. Em nome de Jesus. Ele vai levar você ali, ó. Ele não vai desistir de você nunca. Ele não vai lhe desamparar. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é o nosso xodó. Deus é para ser o nosso xodó, o nosso queridinho. Amém, amados? Glória a Deus. Existem coisas na nossa vida que é para se fazer hoje, agora. Ou eu faço hoje, ou você faz hoje, ou nunca mais você vai poder fazer. Nunca mais você vai ter a oportunidade de fazer. Porque já passou, já foi. Então, amados, o tempo ele é implacável, não espera, o tempo não espera. O que você tem para fazer, faça. Faça. Não fique questionando. Ai, 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 ai. Ai, ui, ui, ui. Não, faça. Deus mandou fazer, faça. Você sabe fazer, faça. Em nome de Jesus. Para que a gente mantenha a nossa consciência limpa diante de Deus, diante dos homens. Deus tem pressa. Deus tem pressa. A palavra profética do final do ano foi uma frase: Deus tem pressa. E tudo que Deus falou se cumpre. Tudo que Deus falou e fala vai se cumprir. Se cumpre. Amém, amados? E para encerrar, eu vou deixar um versículo. 2 Timóteo 4:7. Quando chegar a hora da minha partida, quando chegar a hora da sua partida, você possa falar, eu possa falar. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Em nome de Jesus. Amém, amados? Eu vou ficar por aqui, porque a palavra foi até aqui. Amém? Eu desejo a vocês uma boa semana. Eu desejo a vocês uma semana abençoada. Uma semana dentro da boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Vamos estar orando pela família do nosso pastor. Vamos estar orando por ele. Amém. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar lindamente na vida dos familiares e na vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Eu passo agora para a Rutinha. Rutinha, amor. Aleluia. Tá mudo.
E agora? Estão me ouvindo? Continua mudo. Oxi. Abaixo. Continua mudo aqui. Estão me escutando? Será que é porque eu tenho que sair? Estão me ouvindo? Ah, tá bom. Não melhorou não, o áudio ainda tá baixo. Pronto, agora melhorou, né? Amém. Palavra abençoada, né? Que a gente possa ter mais consciência, né? Quando a gente se relacionar. Ainda obedecer, né? A palavra do Senhor. Vamos colocar em prática, queridos, o que está sendo ensinado nesses dias, né? Nessas lives. Então, que a gente não venha ficar disperso. Nós possamos estar cada vez mais atentos ao que Deus está querendo de nós, né? Que Ele está falando, ministra muitas coisas sobre a gente, que a gente precisa obedecer, que a gente precisa colocar em prática, para que a gente possa colocar isso em prática. Amém? Eu vou cantar uma música aqui. Não sei se está saindo algum som estranho, mas acho que não, né? Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas em tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço,
tudo que vais fazer, por tuas promessas em tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, e te agradeço, te agradeço. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Agradeço, agradeço. Amém, queridos? Ai, como é bom adorar o Senhor, louvar a Ele na beleza da santidade dele, amém? Eu passando aqui para lembrar vocês sobre os dízimos e as ofertas. Os membros, acredito que já tem a conta da tesoureira para ofertar e dizimar. Aqueles que não são membros da igreja, podem mandar uma mensagem no direct que quiser ajudar ao nosso ministério, o qual a gente está aqui nesse momento, nesse meio, mas futuramente nós necessitamos de dízimos e as ofertas para a gente ter nosso espaço, para a gente se reunirmos pessoalmente, amém? Para a gente receber algo do Senhor juntos. Existem bênçãos do Senhor que nós só recebemos em comunhão. Mesmo a gente estando aqui, mas também existe algo muito específico de Deus quando nós estamos pessoalmente juntos. Amém? Vocês podem mandar uma mensagem, quem quiser dizimar e ofertar. Eu vou também estar orando por esse dia, por essa palavra que foi ministrada nos nossos corações. Amém? E você que está em sua casa possa também estar no mesmo espírito que eu, amém? Possa estar intercedendo nesse momento de oração, amém? Pai, eu te apresento, Senhor, a cada vida dessas pessoas que está aqui, Senhor, nessa live. Se eu possa estar visitando, se eu possa estar operando, Deus, a cada vez mais na vida de cada um. Se eu possa sentir a vontade para ministrar sobre a vida de cada um também, Pai. Eu te dou toda a legalidade para que o Senhor possa falar conosco. E cada uma dessas pessoas possa te obedecer, possa ter consciência, Pai, do que o Senhor está querendo neste dia, nesse momento, Pai. O tempo está passando e não tem como voltar atrás, Pai, que nós possamos estar atentos. Porque o Senhor tem pressa em nos abençoar, o Senhor tem pressa em estar conosco. E também que nós possamos ter pressa em estar contigo, Deus. Nós possamos ter pressa em obedecer a Tua palavra, em obedecer, Senhor, a Ti. Nós possamos ter pressa em estar diante da Tua presença, Pai. Que nós possamos se desligar, Deus, de todo esse sistema do mundo, Pai. Eu sei que nós estamos nesse sistema a trabalhar, uns estudar, outros a cada um fazendo o seu dia a dia. Mas que nós possamos, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, então que nós possamos a cada dia estar ligados a Ti, Pai. Porque nós viemos de Ti, então nós voltaremos para Ti. E que nós possamos viver, Deus, a cada dia, como se
não existisse mais um novo dia, Senhor, futuramente, nós possamos se desprender de tudo, nós possamos te dar o nosso melhor, Pai. Porque o Senhor que merece toda a honra e toda a glória, é o Senhor que merece todo o nosso tempo. Então, que nós possamos se esvaziar de nós mesmos, Pai, nós possamos se prostrar diante da Tua presença, nós possamos se humilhar, colocar em prática a Tua palavra, cada um possa dedicar um tempo, Deus, um tempo de oferecer algo melhor para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, porque nós sabemos, Senhor, que nós desfrutamos coisas boas quando nós estamos em Ti. A melhor coisa é quando nós compreendemos o agir do Senhor, Pai. Porque quando nós não compreendemos o que o Senhor está fazendo, nós se estressamos, nós se entristecemos, Pai. Nós possamos questionar, Pai, mas quando nós procuramos a compreender o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está operando no nosso dia a dia, Deus, nós conseguimos te agradecer e nós conseguimos viver em paz, Pai. Então que cada dia nós possamos, Senhor, viver intensamente o dia que o Senhor fez para nós, Pai. Um dia de alegria, um dia de paz, Pai, um dia de longanimidade, Pai. Um dia de sabedoria, Pai, que nós possamos viver intensamente, Deus, aquilo que o Senhor já escreveu para cada um de nós, conosco, Pai. Eu também, Deus, eu te apresento, Senhor, a vida do pastor Davi, da família dele, Pai, com essa perda, Pai, que o Senhor possa estar consolando os corações dessas pessoas, Pai. O Senhor conhece o coração, a mente, Deus, e o Senhor que nos supre de todas as nossas necessidades, Pai. E que teu Espírito possa estar nesse momento visitando a cada uma dessas pessoas, Pai. Possa estar consolando, Pai. Porque nós sabemos que um dia nós nos encontraremos, Pai, naquele dia. Um dia o qual o Senhor vem nos buscar, Deus. Muitas vezes algumas pessoas estão indo antes do Senhor vir nos buscar, mas nós sabemos que nós nos encontraremos todos. Aquele dia que só haverá alegria, não haverá mais tristeza. Oh, Pai, e Senhor, eu te agradeço, Deus, porque Tu és bom. Que as Tuas maravilhas se manifestem cada vez mais sobre as nossas vidas, Deus. Como é bom, Deus, saber que o Senhor vela por nós, Pai. Como é bom saber que existe um Deus que faz questão de estar conosco, Pai. Existe um Deus que é Pai, existe um Deus que cada dia Ele quer nos ajudar, Ele quer cuidar de nós. Oh, Pai, como é bom saber disso, saber que existe o Senhor, Pai, para nos suprir, Pai. Como é bom saber, Deus, que nós não estamos só, Pai. No nome de Jesus, eu te agradeço, abençoa a semana de cada uma dessas pessoas. A minha semana, que nós possamos ter uma semana de paz, uma semana, Deus, de refrigério, uma semana de prática da Tua palavra, Pai, uma semana de intensamente, Deus, nós possamos viver o que o Senhor escreveu para nós, Pai. No nome de Jesus, eu te rendo graças pelos livramentos, pelos seus cuidados, Deus, por o Senhor estar nos suprindo, Deus, de todas as nossas necessidades, Pai. E a cada dia o Senhor possa abençoar cada vez mais o Teu povo, e o Teu povo não possa estar preso, Senhor, aos bens materiais, mas que o Teu povo possa abençoar a Tua obra, possa abençoar aquelas pessoas que estão em volta, Pai. No nome de Jesus, desde já te agradeço. Amém. Amém, queridos. Fica na paz. E próximo domingo nós nos encontraremos nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, às 19 horas. Amém? Fica na paz.